Seja bem-vinda e bem-vindo ao meu podcast, o podcast do professor Alberto Claro. Ouça aqui e me siga nas redes sociais, me ache por lá, vamos conversar um pouquinho, vamos entender sobre o que é administração, comunicação e marketing, ou melhor, tudo isso junto. Vamos lá? Vamos juntos? Bora lá! Bom, este vídeo e também texto lá no meu site albertoclaro.com, podcast nas plataformas que você pode utilizar, esse tema trabalha sobre métodos de pesquisa. Eu vou passar para vocês algumas alternativas simples iniciais do que metodologia, do que método e quais os tipos de métodos você pode utilizar num artigo científico, no seu TCC, num projeto de pesquisa, na sua dissertação, na sua tese, no seu relatório de estágio e outras atividades que você porventura venha a necessitar no mundo científico e no mundo acadêmico. Espero que você curta esse conteúdo, utilize e depois me diga o que achou. Bom, aqui no meu site, vocês podem ver, eu coloquei todo o texto sobre o que é método de pesquisa, as alternativas iniciais para se fazer ciência, e você vai poder ter todo o conteúdo escrito para poder utilizar, ler e ser útil para o seu trabalho. Bom? Nós vamos tentar explicar um pouquinho mais sobre o que se trata, os métodos de pesquisas e quais as alternativas iniciais que você pode utilizar para fazer ciência. Bom, primeiramente, antes de qualquer coisa, vamos tentar esclarecer os dois conceitos, metodologia da pesquisa e método de pesquisa, e fazer com que você entenda qual eu escolhi para seguir até o final desse texto. A intenção dele é apenas indicar algumas alternativas iniciais sobre qual método de pesquisa seguir quando se começa a fazer ciência. Então, para os estágios iniciais da vida de pesquisador, tanto na graduação quanto depois de uma especialização, ou mesmo iniciando um mestrado, mas também pode ser útil para pesquisadores no nível mais avançado. Bom, a metodologia de pesquisa é o conjunto de teorias e técnicas e procedimentos que são utilizados para conduzir uma pesquisa científica. Ela inclui a escolha do tema, a definição da hipótese ou do problema, a escolha da amostra, a coleta de dados, a análise dos resultados e outros aspectos, dependendo da abordagem que você vai utilizar na pesquisa que você vai fazer. Eu já abordei esses assuntos e outros posts, e eu indico aí ao longo do texto lá no www.albertoclaro.com para você poder utilizar. Já o método de pesquisa é uma abordagem específica utilizada dentro da metodologia para resolver o problema de pesquisa que você selecionou. Por exemplo, o método pode ser experimental, quando se manipula uma variável independente para avaliar sua influência sobre uma variável dependente. Ou pode ser, por exemplo, qualitativo, quando se busca compreender o significado que as pessoas atribuem a certos fenômenos. Em resumo, a metodologia da pesquisa é o quadro geral da pesquisa, enquanto o método é a escolha específica de como conduzir a pesquisa dentro desse quadro. Então, essa é a grande diferença. Bom, continuando aqui, vamos tentar entender a metodologia de pesquisa. Ela é um conjunto de procedimentos sistemáticos e lógicos que servem como guia para a realização de uma pesquisa científica. Ela inclui etapas que devem ser seguidas para desenvolver e conduzir uma pesquisa com rigor e precisão. A metodologia é fundamental para garantir que a pesquisa seja conduzida de forma objetiva, confiável e válida. Além dos aspectos que compõem a metodologia da pesquisa, que eu falei anteriormente, mais alguns são incluídos, como, por exemplo, definição do problema de pesquisa, revisão da literatura, formulação da hipótese, escolha do método, coleta de dados, análise de dados e conclusão. Tá? Então, a metodologia é importante porque garante que a pesquisa seja conduzida de forma sistemática e rigorosa, permitindo chegar a resultados confiáveis e válidos. Além disso, a metodologia da pesquisa também permite aos pesquisadores e às pesquisadoras comparar e replicar os resultados de
diferentes pesquisas sobre o mesmo tempo. E a gente pode evoluir, então, para entender qual o conceito de método de pesquisa científica. Né? Os métodos de pesquisa científica são vistos como as técnicas e abordagens utilizadas para conduzir pesquisas com o objetivo de obter conhecimento e informações precisas e confiáveis sobre determinado assunto, fenômeno, objeto, sujeito, realidade, região e tudo mais. Então, gente, o método de pesquisa, ele aborda, elenca, lista as técnicas e abordagens que você vai utilizar no decorrer do seu trabalho. Mas quais são os métodos mais comuns? Existem vários, dezenas, mas eu coloquei alguns, principalmente na minha área de administração, na área interdisciplinar, na qual eu realizo pesquisas, na qual eu oriento trabalhos científicos, aqueles mais comuns. Nós temos um método experimental, com uma abordagem quantitativa que manipula uma variável independente para avaliar sua influência sobre uma variável dependente. Esse método ele é adequado para você, por exemplo, testar uma hipótese. Se abrir o sol, não teremos nuvens, né? Então você relaciona a causa e efeito entre essas variáveis. O método observacional, no qual é uma abordagem também quantitativa que registra o comportamento numa população sem manipular as suas variáveis. Ela também pode ser qualitativa se você simplesmente fizer relatos da sua observação. Mas esse método é adequado para você avaliar a prevalência de uma condição ou para investigar relações entre variáveis. Nós temos o estudo de caso, que eu utilizo bastante, inclusive os meus orientandos, eles fazem muitas pesquisas sobre determinados casos únicos ou casos múltiplos de negócios, de empresas, de organizações não governamentais ou governamentais, e esse método tem sido muito útil para mim. Por exemplo, uma bibliografia que eu indico sempre é o Robert Inn, o livro dele, né, o estudo de caso, e principalmente a parte do protocolo de estudo de caso. Essa abordagem investiga em profundidade um único caso ou evento, ou múltiplos. Ele pode fazer comparativos, por exemplo. Esse método é adequado para investigar questões complexas e subjetivas em contextos únicos. Outro método comum, outra técnica, outra abordagem é o estudo de coorte. É uma abordagem quantitativa também, que segue grupos de indivíduos ao longo do tempo para avaliar o efeito de uma exposição em questão, algum fenômeno que aquele indivíduo sofre ou recebe, por exemplo, o desenvolvimento de uma doença ao longo do tempo, de uma condição de vida ou de cultura, e você vai fazendo as suas anotações, coletando esses dados ao longo do tempo de vida daqueles sujeitos, aqueles indivíduos que estão envolvidos na pesquisa. Nós temos também o método de survey, ou uma enquete, por exemplo, que é uma abordagem quantitativa que utiliza questionários, entrevistas, formulários, para você coletar informações de uma amostra representativa de um grupo de indivíduos. Esse método é adequado para investigar questões amplas sobre comportamentos, atitudes, opiniões e por aí vai. É muito utilizado também na área de marketing para fazer pesquisa de mercado e tudo mais. Bom, em geral, esses métodos de pesquisa, tem outros tantos, né, como eu falei, são escolhidos com base na natureza do problema de pesquisa que você escolheu e também na revisão de literatura que você fez. Além disso, esses métodos são escolhidos com o objetivo de maximizar a precisão e confiabilidade. Eu sempre repito isso, mas é importante frisar isso para vocês, além de minimizar a possibilidade de viés e erro. É importante lembrar que nenhum método de pesquisa é perfeito, e que cada método tem as suas próprias limitações e vantagens. Portanto, é importante escolher esse método mais adequado para responder às questões de pesquisa específicas. Mas como escolher esse método de pesquisa? Bom, a construção de um método de pesquisa e um projeto de pesquisa é uma parte extremamente importante para o planejamento e a condução da sua pesquisa. Então, tem alguns passos que eu gostaria de passar para vocês e que devem constar no item método de pesquisa lá do seu TCC, da sua dissertação, da sua tese, iniciação científica, pós-doc e tudo mais. Mas são eles: definir a questão da pesquisa, revisar a literatura, e nas bases de dados, eu tenho textos lá no meu site, albertoclaro.com, que indicam quais as principais bases de pesquisa que você pode utilizar para fazer uma boa revisão de literatura e como fazer essa revisão de literatura. Também escolher o tipo de método de pesquisa, que eu acabei de falar alguns para vocês,
desenhar esse método, justificar, aliás, você tem que escolher, na hora que você define a técnica de pesquisa, o método de pesquisa que você vai utilizar, você precisa justificar o que você escolheu. Tem uma relação do seu tema com a sua expertise enquanto pesquisador, com o seu programa, visão do seu orientador, mas você precisa justificar. E também identificar as limitações e recortes que você pretende ou percebeu que vai ter ao longo do trabalho de pesquisa que você vai realizar. Não esqueça de desenvolver um cronograma. Tá? Eu também tenho lá no site um textozinho que explica como é que se faz um cronograma detalhado de coleta de dados e análise de dados. É só ir lá na busca e procurar cronograma que você vai achar. Mas lembre-se de que método de pesquisa é uma parte importante do projeto de pesquisa e deve ser cuidadosamente planejado e justificado. É importante lembrar que ele pode ser ajustado, logicamente, durante a condução da pesquisa. Mas é importante documentar esses ajustes e explicar as razões para eles. Eu digo, tudo que é justificado, explicado, é mais difícil de uma banca, de um avaliador, fazer uma crítica contundente que pode, inclusive, arrasar com a sua pesquisa. Bom, a partir de agora, eu vou apresentar os mais comuns tipos de métodos de pesquisa que você pode utilizar em um projeto de pesquisa. Nós temos o método de pesquisa qualitativo e o método de pesquisa quantitativo. São abordagens, né? Então, a abordagem quantitativa, por exemplo, se baseia na coleta e análise de dados que envolvem quantidades, que podem ser medidos numericamente. E o objetivo dessa pesquisa é sempre testar hipóteses, modelos ou teorias sobre fenômenos ou relações entre variáveis. Entre os principais tipos de pesquisa, aí nós temos o experimental, coorte, estudo transversal, de análise de dados secundários, survey e outras tantas que eu já falei. Então, as técnicas científicas, nesse momento, são utilizadas para utilizar os dados coletados na pesquisa quantitativa, para justamente testar essas hipóteses e generalizar os resultados para a população em geral. Temos também o método qualitativo, a abordagem qualitativa. Ela se concentra na coleta e análise de dados, obviamente, qualificados, ou seja, dados que não podem ser medidos numericamente. Em vez de você testar hipóteses ou modelos, ela te ajuda a compreender a perspectiva e a experiência de indivíduos ou grupos em relação a um fenômeno ou problema. Alguns dessas técnicas de pesquisa qualitativa envolvem entrevistas, observação participante, análise documental, também estudo de caso, o focus group, o grupo focado, entre outras técnicas. Essas técnicas incluem, por exemplo, a necessidade de você codificar dados, categorizar, interpretar, com o objetivo de obter uma compreensão profunda e detalhada desses fenômenos que você está estudando. Eu indico sempre a Laurence Bardin, uma francesa, que há muitos anos é a grande fonte de inspiração para quem faz estudos, por exemplo, de análise de conteúdo qualitativo, que acaba sendo importante para a pesquisa. Mas não para por aí, tá? Eu vou deixar um gostinho de quero mais aí para as próximas postagens sobre o tema, como, por exemplo, métodos mistos. Mas, por enquanto, eu espero que vocês tenham aproveitado este conteúdo aqui de hoje. Tá bom? Obrigado e até lá. Siga por aqui, continue. Em breve eu mando mais um episódio para você. Compartilhe, comente e mande suas sugestões. Até a próxima!